Eu comecei a ministrar nessa tarde no Tadel. Eu ia ministrar outra palavra para a igreja, mas eu comecei a ministrar nessa tarde no Tadel e não terminei. Eu percebi que era para eu ministrar para a igreja também essa palavra. O tema dessa palavra, eu vou fazer algumas modificações aplicando aqui à igreja. Eu falei sobre o coração do líder multiplicador, mas eu quero que o tema seja o coração do discípulo multiplicador. Amém? Projeta para nós Mateus capítulo 13. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13. A partir do verso 1. Eu vou recapitular rapidamente para a igreja. A primeira parte, de uma forma sintetizada, e depois eu vou prosseguir. A partir do verso 1, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 19. Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Feche teus olhos. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar nessa noite com cada um de nós, que o Senhor possa me usar como instrumento de edificação na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A parábola do semeador faz parte de um conjunto de parábolas que foram ministradas por Jesus à beira-mar. Ele entrou em um barco porque havia ali uma grande multidão e para poder falar com todos de uma forma mais adequada, ele se afastou um pouco para ministrar naquele barco e ali ele falou sobre algumas parábolas. Ele falou sobre a parábola do semeador. Essa parábola normalmente é aplicada em relação a ouvir a palavra para a salvação. Sempre que nós ouvimos, normalmente a aplicação desta parábola está relacionado a aceitar a Jesus, a manter a fé em Jesus, a acolher a semente no coração de maneira a não mais se afastar da presença de Deus. Ok? Essa é a aplicação mais comum que nós fazemos a esta parábola. Mas hoje eu quero fazer uma aplicação diferente. Eu quero fazer a aplicação à vida
para a vida do crente, para a vida do discípulo, para a vida do líder que é chamado para servir ao Senhor. Ok? Em meu livro Mão no Arado, um chamado para os nossos dias, eu abordo diversos motivos pelos quais as pessoas desistem de fazer a obra de Deus. E também em relação àqueles que não se dispõem a pagar o preço, né? Deixam de lançar a mão no arado, não se comprometem, não se envolvem com a obra de Deus. Eu abordo ali no livro vários motivos, várias situações que fazem as pessoas desistirem de fazer a obra de Deus. É importante demais, você que já leu, você relê. Eu falei isso no Tadel, releia. Né? Tem muita gente desistindo de fazer a obra de Deus, tem muita gente desistindo de se comprometer com as coisas do Senhor, porque começam a ser sufocadas com as coisas deste mundo, começam a ser atacadas pelas circunstâncias, e muitos chegam à conclusão que vou aliviar a carga. Então o que eu tenho para aliviar em primeira mão? Não me envolvo mais com as coisas de Deus, não me envolvo mais com a célula, não me envolvo mais com a obra do Senhor. Muitas pessoas têm chegado a essa conclusão e tomado essa decisão de forma infeliz, biblicamente falando, porque Jesus adverte: qualquer que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Nessa parábola nós podemos entender que tanto o sucesso quanto o fracasso da nossa vida ministerial estão relacionados com o tipo de solo ou o coração que apresentamos perante o Senhor. Podemos perceber isso nessa parábola. O que faz com que haja o sucesso, o êxito, não é a semente, não é o tipo de semente, até porque todas as sementes são idênticas. O que vai fazer a diferença no resultado é o tipo de solo em que a semente é lançada. 4 tipos de solos, 4 experiências distintas. Eu falei hoje à tarde, 4 tipos de solos, 4 experiências distintas. Que solo hoje representa o seu coração? Cada solo vai te levar a uma experiência distinta. Dependendo de como estiver o seu coração, a sua experiência vai ser totalmente diferente, ainda que a semente seja a mesma. A semente é lançada, a palavra é lançada, mas o resultado é diferente. Tudo depende do teu coração, tudo depende de que tipo de solo o teu coração representa. Vejamos os 4 tipos de solos. O primeiro solo que a gente vê nesse texto fala à beira do caminho. A semente foi lançada e caiu à beira do caminho. O PhD Champlin, ele comenta que naquela época as lavouras não tinham cercas, não tinham muros fazendo a separação, né? E também haviam caminhos que eram abertos no meio da lavoura. Então, quando aquelas pessoas, o agricultor estava lançando as sementes, por muitas vezes as sementes caíam à beira do caminho, caíam na estrada, né? E foi nesse contexto que Jesus Cristo, nessa parábola, quis exemplificar, né, esse tipo de solo. Que solo é esse à beira do caminho? Fala de alguém que, embora também esteja sendo ministrado com a mesma palavra, a mesma semente, não está de fato caminhando junto, pois na verdade não compreende a palavra, não consegue ter revelação daquilo que é ministrado. Irmãos, isso é muito comum. Uma mesma palavra que desata a vida de alguém, que faz a pessoa romper, que faz a pessoa avançar, que faz a pessoa crescer, muitas vezes não diz nada na vida da outra pessoa. É por isso que muitas vezes em um culto, alguém sai assim: gente, eu estou saindo daqui com a fome de Deus, com o desejo de fazer, de servir mais ao Senhor, e outra pessoa sai: quem é que ganhou? Botafogo. Como é que é o nome daquele time que o Botafogo perdeu? Botafogo ou Aparecidense? Aí outro irmão chega: Aparecidense. Ô céus. Isso é para mexer com os botafoguenses. No mesmo culto onde a semente é lançada e uma palavra desata algo novo na vida de alguém, muitas vezes na vida de muitas pessoas, aquela palavra, aquela semente não produz coisa alguma. Na explicação do texto, Jesus diz que por não compreender a palavra, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração.
palavra não é compreendida, a palavra não é entendida, a palavra não deixa de ser mera letra na vida dessa pessoa. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conhecer a palavra, saber citar texto bíblico, saber, né, o que aconteceu historicamente no registro bíblico não traz vida. O que traz vida é revelação, é quando a palavra deixa de ser uma coisa genérica e passa a ter uma aplicação pessoal. Eu ministrei aqui algum tempo atrás sobre o poder da palavra, como a palavra de Deus é rica, viva, tremenda, e eu falei de uma irmã que havia lido, antes de sair de casa, o texto de Gênesis: e a serpente, a mais sagaz dos animais. E ela ficou com aquilo: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Serpente, a mais sagaz dos animais. Que sentido, que aplicação isso tem na minha vida? E ela saiu sem entender aquela palavra, e ela foi para a faculdade. Quando ela chegou na faculdade, uma de suas colegas começou a tentá-la para fazer algo errado. E começou a convidá-la para fazer, insistir para que ela fizesse algo errado. E na mesma palavra, aquele texto que ela leu e não havia entendido nada, se tornou rema no seu coração. A serpente, a mais sagaz. E ela entendeu: serpente, você está repreendida em nome de Jesus. Você não vai me tentar, está repreendida em nome de Jesus. E ela teve vitória naquela situação. Muitas vezes a semente não dá fruto, o fruto que a palavra se propõe, porque o nosso coração não passa de uma terra que é beira do caminho. Beira do caminho as pessoas pisam, beira do caminho o carro passa, a carruagem passa, a carroça passa, o cavalo passa. Beira do caminho fala de não estar no local adequado para florescer. Tem muita gente, apesar de ser membro da igreja, está arrolado no rol de membros da igreja, fazer parte de uma célula de forma nominal, de fato não vive a vida da igreja. Os projetos da igreja não lhe dizem respeito. As convocações da igreja não são do seu interesse. Tem muitas pessoas vivendo à beira do caminho, uma vida de cristão que tem um coração à beira do caminho, não anda em unidade, não anda como um aliançado. Irmão, sabe por que muitas vezes a gente ouve alguém falando mal de um outro irmão e aquilo não dói nosso coração? É porque nós não nos sentimos aliançados com o nosso irmão. Nós muitas vezes pensamos: isso é problema dele, ele deve ser um vacilão mesmo, ele deve ter feito isso mesmo. Nós não conjecturamos que alguém que se dispõe a falar mal de uma outra pessoa está indicando de forma muito explícita uma carnalidade, uma imaturidade e demonstrando que é um maledicente. Nós não entendemos assim, nós pegamos o que o maledicente compartilhou e começamos a cogitar: deve ter algum fundo de verdade. Sabe por quê? Vem alguém falar mal do teu marido, da tua esposa. Você pode estar brigando com ele, você pode estar doido para dar uma bolacha no indivíduo porque ele anda vacilando contigo, mas vai falar mal do teu marido? Não é assim não. Ele é muito bom. Às vezes acontece isso na igreja, irmão. O marido ou a esposa dá alteração. E a gente, quando vai tratar, né, o outro, ao invés de ser mais sensato, fala: não, realmente nós erramos. O outro se alia no erro do outro. Por quê? Porque nós não admitimos que fale mal da nossa própria carne. Né? Isso, no aspecto que eu estou falando da igreja, é um erro. Né? Porque quem pode ser usado por Deus para ajudar o outro a corrigir o erro? É o marido, é a esposa. Se está errado, meu irmão, está errado, vamos corrigir. Né? Vamos corrigir. Mas nós não deixamos que fale mal. Vai falar mal do seu filho. Aqui, às vezes, quando algum tempo atrás, lembra que eu falei aqui, ainda bem que o Lucas cresceu. Tinha outra galera aqui que também junto aqui,
né, que não era o Lucas, eram outros, o professor, às vezes, ia falar com os pais para tratar alguma situação que o filho estava aprontando, arrumava um problema. Meu filho não mente. Se meu filho falou que não fez, não fez. Você acredita nesse negócio, irmão? Tu acha que o indivíduozinho, correndo o risco de tomar um esquenta-lombinho, não vai tentar se safar? Aí o professor vinha trazer para resolver o problema. Aí não, se meu filho falou que não fez, não fez. Se nós nutríssemos esse mesmo sentimento de amor, de proteção em relação aos nossos irmãos, nós nunca íamos deixar alguém falar mal do nosso irmão. Ele pode até ter feito, mas não fala mal dele não. Vamos lá, vamos resolver isso agora. Vocês estão aí, amém? Uma pessoa que tem um coração representado como terra, como solo, à beira do caminho, é incapaz de frutificar. Alguns de nós não têm deixado de dar frutos por falta de ministração, mas porque o inimigo tem arrancado tudo que tem sido trabalhado e ministrado na nossa vida, né? Se temos um coração do tipo terra à beira do caminho, o inimigo vem e arranca. A semente é lançada, mas o inimigo vem e arranca. A palavra é ministrada, mas o inimigo vem e arranca. Você sai do culto e nem chegou em casa, aquela palavra já não exerce influência na tua vida, porque o inimigo já arrancou no meio do caminho. Fala para o teu irmão assim, ó, que tipo de solo é o teu coração? O segundo solo é o terreno pedregoso, pouca terra, ou falta de profundidade. Esse aí é o discípulo que recebe a palavra com alegria, fica entusiasmado, acredita mesmo que vai romper, que vai frutificar, né? E até apresenta algum florescimento inicial, mas logo seca por não possuir profundidade, seca por não ter raiz, né? Não tem profundidade, está em terreno pedregoso. A raiz não desce, não tem raiz. Essa pessoa, ela se alegra. Olha, pô, vamos multiplicar a célula, Vamos para a vigília, Vamos ganhar a vida para Deus, vamos ganhar. Mas aí, irmãos, a coisa começa a ficar difícil. Aí começam as provações, começam as tribulações da vida. Jesus nunca nos prometeu vida fácil, irmãos. Você quer ser um cristão porque alguém falou para você que a vida do cristão é tranquila, é light. O diabo não vai nem chegar perto de você. Não é assim que muitas vezes a gente espera? Uma vida tranquila, uma vida de sucesso. Eu vou prosperar, eu vou ficar milionário. Eu vou entregar o dízimo e vou ficar milionário. É assim, irmãos? Não é assim não, querido. Desculpe te decepcionar, mas não é assim. Quando nós entregamos o dízimo, nós estamos sendo fiéis, obedientes. O devorador está sendo repreendido. Deus promete abrir as janelas dos céus sobre a nossa vida. Mas até o abrir a janela dos céus sobre a nossa vida, é uma coisa muito mais abrangente, não necessariamente vai ser algo que você imagina. Você está imaginando, às vezes, não, eu vou... Você está entendendo? Deus nos chama e nós passamos por provações, nós passamos por lutas. E o coração, que é representado pela terra, onde há pedras, onde não há profundidade, é o coração que não floresce. Até floresce num primeiro momento, mas morre logo em seguida. Por quê? Porque não tem raiz. Raiz é aquilo que nós fazemos quando não tem ninguém olhando para nós. Raiz é aquilo que você faz quando você está sozinho na sua casa. Jesus disse, entra no seu quarto em secreto, e que teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Raiz é o teu tempo de oração. Raiz é o meditar na palavra de Deus. Raiz é aquilo que vai fazer você ficar firme quando vier o vento, irmãos. Quando vier o dia mau. Queridos, você quer desistir porque você está passando pelo dia mau? Você pensa que é só você que passa pelo dia mau? Você pensa que é só você que passa por luta, irmão?
O pastor não passa... Que história é que o pastor não passa por luta, rapaz? O dia mau, ele vem na vida de todo mundo. Todos nós passamos pelo dia mau. Existem dias que a gente sai da cama e levanta, a gente fala, eu não queria nem ter levantado nesse dia. E você se depara com situações tão difíceis para você, situações que você vai ter que lidar, situações que você vai ter que resolver, problemas que parecem sem solução. Todos nós passamos pelo dia mau, irmãos. E normalmente, o coração do discípulo, que é representado pela terra pedregosa, quando vem um dia difícil, as provações da vida, as lutas, as tribulações, aquilo que parecia que ia romper, morre. Não tem como permanecer trabalhando na obra de Deus e dar fruto sem aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, que engloba principalmente nossa vida de oração e a nossa meditação na palavra. Quem somos nós sem o Senhor, irmão? Quem é você sem o Senhor? Você não é capaz nem de se salvar, que dirá dar fruto. A Bíblia diz que para a gente dar fruto, a gente tem que estar ligado na videira. Jesus é a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos totalmente dele. E quando nós declaramos isso através de uma atitude prática, de buscá-lo, de estar em sua presença, nós estamos declarando, olha, Senhor, eu estou te buscando porque eu necessito do Senhor. Eu já tentei resolver com as minhas próprias forças, eu já tentei resolver com a minha sabedoria humana. O que Tiago diz sobre a sabedoria humana, irmãos? Pensa no teu jovem universitário, pensa lá no teu professor ferão, pós-doutorado lá, um monte de teoria, um monte de não sei o quê. A sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Tenha cuidado com a falsamente chamada ciência. Queridos, nós precisamos entender que quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos declarando, Senhor, quem sou eu sem o Senhor? Eu não sou ninguém, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu estava falando aqui que muitas vezes o líder chega na célula, a célula não rompe, os irmãos não correspondem, né, não vem, né, prepara o lanche lá, aí chega lá, vai uma cabeça, a mesa lá posta, e o líder fica assim, ó, meio para baixo, meio cabisbaixo, né? O problema é que essas coisas, elas se apresentam em qualquer área que você for trabalhar na obra de Deus. O grande diferencial, irmãos, está em perseverar na dependência do Senhor. Desistir é fácil, mas perseverar é para quem crê. Amém? Desistir é fácil, mas perseverar é para quem crê. O discípulo que não tem profundidade com Deus não suporta passar por um tempo de provação ou tribulação por causa da palavra e do seu chamado, pois ele logo desiste. Irmãos, a gente tem visto o tempo todo gente desistindo de ser pastor, gente desistindo de ser líder de célula, gente desistindo de trabalhar no ministério de louvor. O ministério de louvor é muita luta. Existem umas piadas em relação ao ministério de louvor que eu não concordo não, irmão. Não concordo não. Falaram que não, deixa para lá. Tem umas piadas gospel aí sobre o ministério de louvor. Os caras são convertidos, meu irmão. Amém? Você declara isso? É tudo crente. Então, às vezes, a pessoa vai ao ministério de louvor, aquela tribulação ali, né? Nós já tivemos muita tribulação aqui no ministério de louvor da igreja. Agora, graças a Deus, diminuiu. Mas mais para trás, alguns anos atrás, irmão, saía de uma picuinha, vinha outra. Tinha que fazer uma libertação no ministério de louvor, tirar um monte de capeta ali, agindo no coração de algumas pessoas. Aí a pessoa passa por uma prova, uma luta, uma provação, e ela não quer mais servir ao Senhor. Ela está na portaria, aí o pastor
entrou voado, como às vezes eu entro aqui, com a cabeça a mil, pensando no som, pensando não sei o quê, pensando não sei o que lá. Aí geralmente eu falo com todo mundo, passo com todo mundo ali. Eu gosto, já falei aqui, quando você vem falar comigo, você me abraça. Eu gosto, irmãos. Eu tenho esse negócio, não vou lá incomodar o pastor. Eu não tenho esse negócio, não. Se precisar de oração, pode vir pedir oração depois do culto que eu oro. Se for muita gente, eu chamo os pastores para orar também. Não tem essa bobeira, não. Aí o pastor entra ali, voado, ou um outro irmão. Eu aqui, ó, trabalhando aqui, ó, na recepção, para a obra do Senhor. Pastor, nem olhou para minha cara. Eu é que eu não servo mais. Gente, se eu fosse fazer isso, eu tinha parado há mais de 30 anos atrás. Eu era adolescente na igreja, numa igreja batista tradicional. Eu acho que eu relatei isso no livro Mão Arado. E nós fizemos um encontro lá, que a gente chamou de Sabadão, né? A gente fez um encontro, aí trouxemos um cantor gospel, e fizemos um louvor, e a igreja era muito tradicional, e eu estava ali dirigindo aquela programação, e teve um momento que eu falei assim, irmãos, vamos adorar Jesus com um aplauso, e aí todo mundo aplaudiu ao Senhor, e cara, isso naquela época, numa igreja batista, isso eu acho que é mais do que a gente faz aqui no culto jovem, joga uma fumaça, a luz para lá e para cá, aí vem correndo alguém aqui, pula lá em cima, isso naquela época era mais. E aí, o pastor terminou ali, o pastor subiu no púlpito, irmãos, e eu lá na frente, do lado dele, eu um adolescente, eu quero dizer que Jesus não está fazendo aniversário. A minha bola murchou na hora. Você acha que você é o único bonitão, que alguém faz alguma coisa, você com toda boa intenção, todo bom coração. Tu acha que eu fiquei com raiva do meu pastor? Eu perdoei, irmãos. Eu entendi que ele era extremamente tradicional, conservador. Eu me coloquei no lugar dele, entendeu? Eu perdoei. Na hora eu não entendi, mas depois, mesmo sendo adolescente, se você tem o Espírito de Deus, você não entra por um caminho de engano, irmão. O Espírito de Deus mesmo, ele te fala, olha, você tem que perdoar. Você tem que... Tu acha que... Como é que as pessoas fazem? Eu vou mudar de igreja. Aí vai mudar de igreja, sabe o que vai acontecer? Vai tomar um pancadão mais forte na outra igreja. Aí, eu vou mudar de igreja. Aí toma um pancadão mais forte na outra. Porque não consegue ser aprovada com as provas que o Senhor coloca na sua vida. E por esse motivo, tem muita gente fora da igreja se dizendo, nós somos os sem igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo outro, não congregamos mais, pastor é aquilo outro. E eu tenho uma convicção, eu não vou dizer que todos, mas a grande maioria dessas pessoas não vão ser arrebatadas, porque um dos mandamentos bíblicos, mandamento é para ser obedecido, é de congregar, não deixe de congregar, né? E se está difícil, irmão, se permanecer firme, fiel, aqui congregando junto com os irmãos, um encorajando o outro, um olhando para a nossa cara, aí o líder chega para você, aí meu irmão, como é que foi a tua semana? Aí se tu fez alguma coisa errada, tu já gela. Não, meu irmão, eu preciso conversar contigo, eu tô passando uma situação aí você se abre e ora por você. Tu imagina sozinho lá fora, meu irmão. O santão, o espiritualzão, que é melhor do que todos nós juntos aqui, porque nós não prestamos, tanto não prestamos que a vossa santidade não pode vir aqui, porque senão ele vai se contaminar com a gente. E tem gente pensando assim, né? Tem muita gente pensando assim. A igreja, queridos, é a coisa mais preciosa. Nós somos a igreja gloriosa, a igreja que vai ser arrebatada. Deus olha para nós, Ele vê uma igreja adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi com prata, não foi com ouro ou com coisas corruptíveis que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. A pessoa, ela desiste logo.
Ela, quando começa a luta, quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta, ela desiste. O texto diz: permanece pouco tempo e logo desiste. Permanece pouco tempo e logo desiste. Começou muito bem, trabalhando, cooperando, mas permanece pouco tempo e logo desiste. Ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não consegue dar continuidade. Permanece pouco tempo e logo desiste. Fica alguns meses fazendo, trabalhando, se doando, daqui a pouco vai diminuindo. Permanece pouco tempo e logo desiste. Deus me chamou para me comprometer totalmente na obra dele quando eu era ainda um adolescente. Eu estou com 48 anos de idade, nunca parei de me envolver na obra de Deus. Nunca. Nós precisamos entender que tipo de solo é o nosso coração. Porque existem tantos desistentes nessa geração. Nós vivemos uma geração, sempre houve uma quantidade pequena de trabalhadores. Sempre houve ou sempre houveram, Cristiane? Sempre houve, viu? Acertei. Viu? Como é que eu estou ficando fera no português? Sempre houve uma quantidade pequena de trabalhadores. Tanto é que Jesus diz: roguem ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Mas eu estou ficando impressionado com a quantidade de pessoas que estão agindo na mesma linha de Demas. O que Demas fez? Demas amou o presente século. Demas era um cooperador, alguém importante na obra do ministério do apóstolo Paulo. Demas era alguém que somava força. Demas era alguém que ajudava. Demas era alguém que dava a sua vida para que a obra do Senhor prosseguisse, para avançar os impedimentos, porque tem muito impedimento. Se você acha que o apóstolo Paulo não tinha impedimento, não tinha adversário, é porque você não leu com atenção os textos sagrados. Sempre houve impedimentos, sempre houve lutas, sempre houve problemas, sempre houve opositores. E Demas era alguém que somava força. Só que sabe o que aconteceu? Demas foi seduzido. A Bíblia diz que ele amou o presente século, amou as coisas deste mundo, almejou conquistar coisas para si, melhorar de vida, melhorar de situação, mudar o seu carro, melhorar a sua casa, dar uma melhor situação, um conforto para a sua família, uma melhor escola. Demas amou o presente século. Irmãos, Deus, ele nos abençoa. Se formos fiéis, você vai melhorar a situação da sua família. Amém? O crente fiel, o crente comprometido, ele sempre vai receber novas oportunidades do Senhor. Um crente que trabalha com diligência sempre vai receber novas oportunidades do Senhor. Você quer um exemplo? José do Egito. Armaram contra o cara, planejaram, ferraram a vida do camarada. Aí ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar como um escravo qualquer. Ele começou a se dedicar, a trabalhar, a fazer o melhor que ele podia fazer. Deus o abençoou e ele ficou como cabeça na casa de Potifar. Depois aquela mulher safada armou para cima dele, mas isso é uma outra história. E você vê todo esse trajeto de José prosperando, crescendo, sendo abençoado, irmão. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Lá no teu trabalho, não fica empurrando com a barriga não, seja o melhor. Dê o melhor, seja o melhor profissional, faça o melhor, se dedique, dê o máximo de si. Se o teu patrão, se o teu chefe, se a tua empresa não reconhecer o teu trabalho e não valorizar aquilo que você está fazendo, Deus vai abrir uma nova porta e vai honrar a tua fidelidade. Amém? Se alguém aplaudir aí, eu vou falar que Jesus não está fazendo aniversário hoje. Terceiro tipo de solo. Você pode aplaudir, tá, amado? Eu não vou falar isso para ninguém, não. Jesus não está fazendo aniversário hoje, mas ele merece sempre o nosso aplauso e a nossa adoração. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia! Terceiro tipo de solo, entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. O que são espinhos? Espinhos representam um lugar que não foi limpo, não foi preparado para semeadura.
e acabou ocasionando a morte daquela planta, né? O local tinha que ter sido preparado, limpo, removido os espinhos, para depois lançar a semente. Mas o que foi feito? Lançou a semente caiu entre os espinhos, né? E houve aquele sufocamento e a planta morreu. Isso fala da nossa santificação, irmãos. Nós precisamos desenvolver a santidade em nossa vida. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas sementes morrem na nossa vida por falta de santidade. A palavra é lançada, a semente é boa, a semente é poderosa, mas o solo está cheio de impurezas. O solo do nosso coração precisa ser limpo. A terra precisa ser preparada para receber a semente. Muito daquilo que Deus tem falado se perde, né, no nosso dia a dia, porque falta santificação, falta santidade, falta arrependimento verdadeiro. A gente não só se arrepende para a salvação, não. Tem gente que pensa que só é para se arrepender, para ser salvo. A gente precisa se arrepender diariamente. Todas as vezes que pecarmos, todas as vezes que desagradarmos a Deus, precisamos nos arrepender verdadeiramente, porque nós precisamos nutrir um coração limpo, sem espinhos, sem coisas que vão sufocar o crescimento da semente da palavra. Precisamos limpar o nosso coração de todo impedimento para uma vida frutífera. Muitas vezes esses espinhos podem representar sentimentos ruins que surgem enquanto cooperamos com o reino de Deus. Irmãos, eu falei aqui do exemplo do irmão da portaria. E no Tadel eu falei sobre o estacionamento. Vamos supor que você está lá, né, todo voluntário, cheio, com alegria no coração, trabalhando no estacionamento. Aí chega um irmãozinho que devia te abençoar. Aí você falou: irmãos, o carro é para colocar desse jeito. Aí chega o irmãozinho lá, carnudão, e fala: não, eu vou colocar coisa, eu vou ficar assim e pronto. E aí, muitas vezes o irmão fica ferido, fica triste. Essa igreja, olha só o que o irmão fez comigo. Eu estou aqui cooperando, eu não vou mais. E aí a pessoa desiste. Eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece o tempo todo no reino de Deus. De vez em quando eu encontro alguém que fala: e aí, como é que você está, rapaz? Aí, cara, eu estou dando tempo, eu estava na minha igreja lá, trabalhando, tal, mas tive uns aborrecimentos lá, agora estou dando tempo. A gente ouve isso o tempo todo, irmãos. Pessoas que não entendem que a obra é de Deus. A obra é do Senhor e o Senhor conta com você. Deus conta contigo, discípulo. Nós tivemos, só para ilustrar, nós tivemos quarta-feira passada aqui, o culto da quarta-feira, nós tínhamos um irmão tocando violão. Eu creio que pode haver no nosso meio pessoas que tocam instrumentos que não se manifestam, que a gente nem sabe que tocam instrumentos. A obra precisa, a obra carece. Nós estamos precisando de líderes de célula. Será que você, nesses 3 anos de crente, nesses 4 anos de crente, nesses 8 anos de crente, ainda não tem condições de ser um líder de célula, de cooperar, de ajudar alguém mais novo do que você na fé a crescer? Vocês ainda estão aí, amém? Precisamos limpar o nosso coração. Esses espinhos tornam nossos corações uma terra inadequada, incapaz de produzir frutos para o Senhor. E aí muitas vezes nós vamos carregando coisas no nosso coração. E a pessoa que às vezes é acusada: pô, a pessoa falou assim comigo, a pessoa nem sabe, nem sonha que você nutre essa coisa ruim em relação a ela. Nós precisamos limpar o nosso coração. A limpeza do coração não acontece só quando a gente faz o ECIL, o Encontro de Cura Interior e Libertação. A gente ouve aqui testemunhos do ECIL: olha, o Senhor ministrou, eu liberei perdão. Quanta gente está sendo curada? Quanta gente curada quando libera perdão? Quanta gente curada quando libera uma pessoa que está aprisionada no seu pensamento? Né? Como é que o perdão tem um poder tremendo de desatar a vida da pessoa? Quanta gente que estava presa, não rompia, não era curada, não crescia profissionalmente, e aí o coração é liberado, essa pessoa rompe. Né? Nós precisamos, irmãos,
limpar o nosso coração. Se queremos corresponder ao chamado de Cristo, precisamos nos certificar que o nosso coração se encontra limpo de todo tipo de espinhos. Na explicação de Jesus, a semente que caiu entre os espinhos fala de alguém que até ouve a palavra, mas a palavra é sufocada pelas preocupações desta vida e os enganos das riquezas, que o torna infrutífero. As preocupações da vida, os enganos das riquezas, as preocupações, aquilo mesmo de que Mateus 6 fala, o que comer, como é que eu vou comer, como é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar a escola, como é que eu vou fazer não sei o quê, como é que eu vou cuidar do meu filho, como é que eu vou ir para o meu trabalho. As preocupações da vida sufocam e aquela planta morre, não consegue frutificar. Espinhos também representam os projetos e anseios relacionados à vida daqui dessa terra. Os espinhos que sufocam o crescimento ministerial são percebidos a partir de coisas do nosso cotidiano, como local da nossa moradia ou de trabalho, ou outros projetos da vida. A gente começa a ter projetos, e esses projetos vão nos sufocando, e a gente acaba chegando à conclusão infeliz que a obra de Deus não tem lugar nesse momento da nossa vida. Que o cooperar na obra de Deus, que o colocar a mão no arado, não se encaixa com esse nosso momento de vida. Muitas vezes vemos alguém que estava crescendo, já estava liderando 2 células, com tendência a muitas multiplicações, então recebe uma proposta para receber um aumento e ir trabalhar em outra cidade ou estado e até país, então larga tudo e vai. Pessoas que abrem mão do ministério porque receberam uma proposta melhor de trabalho em outra cidade, em outro lugar. Abrem mão do ministério, abrem mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E isso tem acontecido muito. Agora, pior do que isso, são pessoas que nem se envolvem ministerialmente, porque o projeto delas são as coisas deste mundo. Eu não quero me envolver, não, porque o ano que vem eu vou fazer faculdade, porque eu estou estudando aqui para o concurso, depois que eu passar no concurso. Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Não existe nada que seja mais prioritário do que o reino de Deus. Todas as vezes que nós encontramos outra prioridade para a nossa vida, nós bagunçamos, nós esculhambamos com a nossa história de vida. Foi Jesus que disse isso em outras palavras. Mateus 6,33. Todas as vezes que nós priorizamos qualquer coisa, resolver qualquer necessidade nossa, seja de emprego, seja familiar, seja pessoal, e nós abortamos o nosso chamado ministerial, nós abortamos a nossa cooperação com o reino de Deus, nós estamos trazendo confusão, nós estamos trazendo complicação, nós estamos trazendo falta de resultado, nós estamos trazendo falta de bênção para a nossa vida. Eu gosto muito do exemplo do apóstolo Larry Lee a respeito de Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você já experimentou abotoar uma camisa? E aí você, distraído, abotoa o segundo botão? Aí quando chega aqui em cima, o que você tem que fazer? Desabotoar tudo e começar de novo. É exatamente isso que acontece todas as vezes que o reino de Deus deixa de ser prioridade na sua vida. Você pode caminhar 2, 3, 4, 5 anos, mas você vai ter que começar tudo novamente. Mateus 6,33. E a última terra que eu quero falar, essa é a terra que o Pai quer que seja o nosso coração, amém? É a boa terra. Fala para o teu irmão assim, ó, eu declaro que você é boa terra. Vira para outro assim, fala para ele assim, ó, tu é boa terra, hein, cara.
grego, apresenta uma frase mais bem definida. Na nossa tradução está em boa terra, mas no grego, na tradução literal, é na boa terra. Né? Em boa terra pode ser que existam outras boas terras, mas na boa terra está se referindo que esse solo, somente esse tipo de solo é considerado boa terra. A boa terra é profunda, fértil, sem rochas e sem espinhos. A boa terra é o solo adequado, onde a semente plantada sempre vai trazer bons resultados. Amém? A boa terra é uma terra limpa. Quando você libera o coração, quando você se aprofunda, criando raízes na presença de Deus, você tem uma terra com profundidade que você pode criar, expandir as suas raízes. Quando a semente ela é liberada, você vai frutificar tremendamente. Jesus explica que boa terra representa aquele que ouve a palavra e entende. Da mesma forma que o crer não é só acreditar, mas implica entrega e obediência, ouvir a palavra e entendê-la fala de tornar o ensinamento uma prática de vida. Ouve a palavra e a entende. Não é entender simplesmente no sentido intelectual, mas é o entender de colocar em prática como um estilo de vida. Crer não é só você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Crer é você acreditar de tal sorte que você entrega a sua vida a Ele, que você o segue, que você guarda os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vocês estão entendendo, amém? Aquele que ouve a palavra e a entende e compreende, esse é considerado um coração boa terra. Porque quando você tem a revelação, você tem o discernimento, aquilo toca você, aquilo muda você. É isso que Jesus está dizendo, que a palavra vos libertará. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Porque quando nós entramos numa dimensão de entendimento do que representa aquilo que Deus fez, aquela obra na cruz, aquela obra redentora, o que representa o sacrifício expiatório de Cristo, o que Ele ocasionou na nossa vida, essa verdade nos liberta. É uma verdade transformadora. Coração boa terra, entende a palavra. Eu sei por que o Senhor precisa de trabalhadores. Tem muita gente precisando do amor de Cristo. Eu quero colocar a minha vida. Esse é o maior projeto da minha vida. É o projeto número 1 da minha vida. É ganhar vida e cuidar delas. Projeto número 1. Projeto número 3, número 4 é passar naquele concurso. Mas projeto número 1 é ganhar vidas para Jesus. É fazer discípulos. Esse é o projeto número 1 da minha vida. O líder boa terra não desiste por causa das tribulações e provas ministeriais. Eu estou falando aqui de tribulações, de provas ministeriais. O líder boa terra não desiste não, irmãos. O discípulo boa terra, ele não abre mão do seu chamado, não abre mão de ser um discípulo, porque ele tem revelação do seu chamado, ele sabe o porquê daquilo que está fazendo. Ele prepara a sua casa, Vamos supor um anfitrião, ele prepara a casa para a reunião da célula, ele arruma a casa, toda semana ele prepara muitas vezes ali um lanche, Ele prepara um ambiente, ele faz um monte de coisa. Ele sabe que ele está fazendo aquilo ali para o Senhor, ele sabe que ele está contribuindo na ministração de vidas, ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Se Jesus promete recompensar com o mesmo tipo de galardão a quem serve um copo d'água, imagine, querido discípulo, querido líder, você que é comprometido com a obra de Deus, imagina o que te aguarda, hein? Imagina só, se ele promete recompensar o indivíduo que serve um copo d'água fria, imagina você que toda semana prepara a tua casa, recebe os irmãos, muitas vezes abre mão de compromisso. Olha, eu tinha um compromisso, mas hoje tem célula na minha casa, eu vou ficar aqui, manda alguém da família, ou deixa alguém ali, mas você não vai ficar sem recompensa, irmão.
Quando nós temos esse entendimento, nós temos essa revelação, a nossa postura muda. Projeta para nós Mateus 10, 41 e 42. E nesse relógio aqui já deu 10 horas da noite. Projetou? Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Toda semana você prepara a sua casa, você recebe vidas, você faz lanche, você organiza ali, você liga para o discípulo, você visita, você coopera, você trabalha. De modo algum você vai ficar sem galardão. Deus não vai te deixar sem galardão. Deus não vai te deixar sem recompensa, irmãos. Não vai não. Não desista. Seja uma boa terra, onde a semente é plantada, né? E os resultados são tremendos. O discípulo boa terra, ele é multiplicador. Devemos observar que a semente é a mesma em todos os 4 tipos de solos. Mesma semente, solos diferentes. Mesma semente, solos diferentes. Resultado diferente. É por isso que a gente prega a mesma palavra, a gente ministra a mesma palavra e os resultados são distintos. Enquanto um sai daqui cuspindo fogo no capeta, o outro sai daqui, nossa, ô dia, amanhã começa tudo de novo, aquele trabalho do capeta. Vou dar uma dica para você que vai trabalhar assim. Ô trabalho do cão, ô trabalho do capeta. Muda isso, cara. Experimenta colocar um louvor nessa tua boca. Experimenta agradecer a Deus. Fala, Senhor, quando o Senhor desejar, abre uma outra porta para mim, mas muito obrigado porque eu estou nesse lugar aqui. É daqui que vem o meu sustento. O Senhor me colocou aqui. Obrigado, Pai. Experimenta a transformar a tua murmuração em louvor. A tua vida vai ficar mais leve, mais agradável, e você vai até mudar a maneira de enxergar o seu trabalho. Amém? Devemos observar que a semente é a mesma, mas os solos são diferentes, e o resultado também é diferente. Jesus promete te dar uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Indica diferentes graus de fertilidade, né? 100, 60 e 30, são diferentes graus de fertilidade, mas todos serão frutíferos. Quando nosso coração é boa terra, não importa o grau da nossa fertilidade, Deus sempre se multiplicará através de nós. Amém? 100 por 1 seria uma multiplicação rara, ainda que não impossível, conforme se vê em Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Nos Estados Unidos, a colheita de trigo ele varia de 20 a 30 por 1. Em alguns países mais quentes, pode chegar ao resultado surpreendente de até 40% ou mais, né? Que já é um resultado espetacular. 100 por 1 é o resultado de alguém que está debaixo da bênção do eterno. É uma multiplicação sobrenatural extraordinária. Deus nos chamou para dar fruto, mas nós só vamos dar fruto se o nosso coração for considerado uma boa terra.